Olá, pessoal. Vamos dar continuidade na análise dos artigos do regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, começando agora o título 2, que trata sobre os órgãos da Alerj, tá? Vamos começar. Esse título 2 do regimento interno da Alerj possui 4 capítulos também. O primeiro é sobre a mesa diretora, o segundo sobre a presidência, o terceiro sobre a secretaria e o quarto sobre as comissões, né? Vamos analisar neste título os artigos 17 a 68 do regimento interno. Vamos começar então no primeiro capítulo sobre a mesa diretora. Artigo 17. A mesa diretora, órgão colegiado, na qualidade de comissão diretora, incumbe a direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Assembleia e decide pela maioria de seus membros. Parágrafo 1º. A mesa diretora se compõe de um presidente, 4 vice-presidentes, 4 secretários e 4 vogais, todos efetivos e com direito a voto. Muito importante esse parágrafo, porque ele foi um dos últimos a serem alterados em 2015, né? A gente viu no primeiro vídeo sobre o regimento que a última resolução que atualizou o regimento da Alerj é a resolução número 12 de 2015. Então essa resolução de número 11 de 2015 possui também alteração recente, uma das últimas alterações que o regimento sofreu. E nessa alteração, constante aqui no parágrafo 1º, tirou os suplentes para incluir os vogais. Antes, os suplentes votavam apenas quando substituíssem os efetivos. Hoje, são efetivos da mesa diretora 13 membros. Todos eles têm direito a voto. Então, muita atenção numa futura questão que venha cobrar esse tema. O parágrafo 2º foi revogado também pela resolução número 11 de 2015, porque tratava situações dos membros suplentes. Parágrafo 3º. A mesa se reunirá ordinariamente uma vez por semana, em dia e hora pré-fixados, e extraordinariamente, sempre que convocada pelo presidente e por 7 de seus membros efetivos, sendo vedado ficar em reunião permanente, exceto quando decidido pela maioria de seus membros efetivos. Também alterado pela resolução número 11 de 2015. Vejam, em regra, as reuniões ordinárias da mesa diretora ocorrem uma vez por semana, né? Tem o dia e a hora estabelecido previamente. Fora desse dia previamente prefixado, desse horário previamente também prefixado, a mesa diretora, os 13 membros da mesa diretora, poderão se reunir extraordinariamente, desde que haja convocação. Aqui eu peço sua atenção. Hoje a redação determina presidente e 7 membros efetivos, né? Tem que haver a convocação pelo presidente e ainda em conjunto com 7 membros efetivos. Antigamente, na redação anterior a 2015, era presidente ou 5 membros efetivos. Há uma diferença muito grande entre os termos e o termo ou, né? O e junta as palavras, o ou deixa alternativo. Então, presidente e 7 membros efetivos é um requisito diferente de presidente ou 7 membros efetivos. Então, você tem que memorizar que tem que ser o presidente mais 7 em conjunto, tá bom? Essa reunião permanente significa que poderão se reunir por mais tempo do que previamente prefixado, desde que a maioria dos seus membros, né, 13 membros efetivos, a maioria é 7 membros dentre os componentes da mesa diretora. Então, se dos que estão presentes, 7 decidirem para permanecer mais em reunião, aí poderão permanecer em reunião, tá bom? É nesses termos. Parágrafo 4º. Perderá o lugar o membro da mesa diretora que deixar de comparecer a 5 reuniões consecutivas sem causa justificada. Lembram quando estudamos no início desses vídeos sobre regimento interno?
que vimos que quando houver vaga na mesa diretora, haverá uma nova eleição para aquela vaga dentro de 5 sessões, né? Lembram disso, não esqueçam desse detalhe. E se esse qualquer membro da mesa diretora faltar sem justo motivo em 5 reuniões consecutivas, ele vai perder o lugar automaticamente. Lembrando que é 5 reuniões consecutivas. Aqui, o dispositivo não determina que sejam 5 reuniões consecutivas ordinárias ou 5 reuniões consecutivas extraordinárias. Somando ordinária com extraordinária, quando houver, se der 5 reuniões seguidas, com falta de um dos membros, esse membro perderá o lugar. Parágrafo 5º. Os membros da mesa diretora não poderão fazer parte da liderança nem presidir comissões permanentes, podendo integrá-las. Quando tratamos dos líderes, há também aquela disposição de que os líderes e vice-líderes não poderão fazer parte da mesa diretora. Aqui reafirma essa informação obtida no início do regimento interno, mas também acrescenta, dizendo que os membros da mesa diretora, além de não poder ser líder nem vice-líder, não poderão presidir comissões permanentes, né? É claro que eles vão poder integrar, apenas não poderão ser presidentes. Um detalhe que chama sua atenção é que esse dispositivo, que teve a redação dada também pela resolução número 11 de 2015, ele dispõe que os membros da mesa diretora não poderão fazer parte da presidência de comissões permanentes. Mais à frente veremos que existem 2 tipos de comissões na ALERJ: comissões permanentes e comissões temporárias. Aqui, a proibição é apenas para a presidência de comissões permanentes. Se a questão trouxer presidência de comissão temporária, aí você pode marcar que está certo, porque não há essa proibição para membros da mesa diretora serem presidentes de comissão temporária. Neste slide apresento uma ilustração do que consta no site da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e também nos diários oficiais, quais são os membros da mesa diretora nessa atual gestão, né? Que já houve uma nova votação e eles foram eleitos para 1º de fevereiro de 2017 até 31 de janeiro de 2019. O presidente é o Jorge Pisciani, aí tem os 4 vice-presidentes, os 4 secretários e os 4 vogais, tá bom? Apenas para destacar o nome de cada um deles. Passando para o artigo 18. A mesa diretora compete, além das atribuídas em outros dispositivos regimentais, as seguintes atividades e funções. Inciso 1. Opinar sobre requerimentos de licença dos deputados. Inciso 2. Tomar as providências necessárias para o funcionamento da Assembleia, em qualquer setor ou sob quaisquer circunstâncias. Inciso 3. Dirigir todos os serviços administrativos da Assembleia que não sejam de atribuição regimental do primeiro secretário. Inciso 4. Tomar conhecimento e emitir parecer sobre proposições que visem a modificar este regimento. Inciso 5. Nomear, promover, comissionar, pôr em disponibilidade, demitir, exonerar e aposentar funcionários. Inciso 6. Rever proventos quando requerido. Inciso 7. Cumprir determinações judiciais. Inciso 8. Determinar a abertura de sindicâncias ou instaurar inquéritos administrativos. Inciso 9. Permitir que sejam irradiados, televisionados ou filmados os trabalhos em plenário. Inciso 10. Fixar diretrizes institucionais para a divulgação das atividades da Assembleia. Inciso 11. Adotar medidas com a finalidade de promover e valorizar o poder legislativo, resguardando sua imagem pública junto à população. Inciso 12. Autorizar a abertura de licitação ou a sua dispensa e declarar os casos de inexigibilidade quando de sua competência. Inciso 13. Aprovar a proposta orçamentária da Assembleia e encaminhá-la ao Poder Executivo. Inciso 14. Encaminhar ao Poder Executivo as solicitações de créditos adicionais
necessários ao funcionamento da Assembleia e dos seus serviços. Inciso 15. Estabelecer os limites de competência para as autorizações de despesas. Inciso 16. Autorizar a assinatura de convênios e de contratos de prestação de serviços. Inciso 17. Aprovar o orçamento analítico da Assembleia. Inciso 18. Propor privativamente à Assembleia projetos de resolução que criem ou extingam cargos nos serviços administrativos e fixem os respectivos vencimentos. Inciso 19. Emitir parecer sobre proposições alusivas aos serviços de sua secretaria, às condições de seu pessoal e aos assuntos atinentes às suas atribuições. Inciso 20. Encaminhar ao Tribunal de Contas a prestação de contas em cada exercício financeiro. Inciso 21. Tomar ciência e encaminhar pedidos escritos de informação às autoridades. Inciso 22. Declarar a perda de mandato de deputados nos casos previstos nos incisos 3, 4 e 5 do artigo 55 da Constituição Federal, observado o disposto no parágrafo 3º do mesmo artigo. Inciso 23. Indicar ao plenário, observada a Constituição do Estado, os candidatos a integrarem o Tribunal de Contas. Inciso 24. Fazer publicar trimestralmente os balancetes do movimento contábil da Assembleia. E inciso 25. Devolver ao Executivo Estadual o saldo de caixa existente na Assembleia no final do exercício. Encerrado o capítulo 1, que tratava da mesa diretora, vamos iniciar agora o capítulo 2, que trata sobre a presidência. Artigo 19. O presidente é o representante da Assembleia quando ela se pronunciar coletivamente e o supervisor de seus trabalhos e de sua ordem nos termos deste regimento. Artigo 20. São atribuições do presidente. Aqui eu peço sua atenção mais uma vez com dedicação especial. Por quê? Veremos alguns incisos e em cada um desses incisos algumas alíneas que trazem atribuições do presidente da Assembleia. Veremos que tem atribuições do presidente da Assembleia quanto às sessões da Assembleia, quanto às proposições, quanto às comissões, quanto à mesa diretora, quanto às publicações e à divulgação e ainda quanto à sua competência geral e dentre outras. As questões de concursos que cobram as situações de atribuições do presidente, elas mesclam o que é atribuição do presidente quanto às sessões da Assembleia com situações de atribuições do presidente quanto às proposições ou quanto às comissões. E aí, se você estiver atento, você não errará essa questão. Então, vamos analisar ponto a ponto para tentarmos maximizar essa memorização de cada uma dessas competências. Artigo 20. São atribuições do presidente, inciso 1. Quanto às sessões da Assembleia, quem que vai presidir as sessões da Assembleia? O presidente da Assembleia. Então, a linha A, presidi-las. A linha B, manter a ordem. A linha C, conceder a palavra aos deputados. A linha D, advertir o orador ou o aparteante quanto ao tempo de que dispõe, não permitindo que ultrapasse o tempo regimental. A linha E, convidar o orador a declarar, quando for o caso, se irá falar a favor da proposição ou contra ela. A linha F, interromper o orador que se desviar da questão, advertindo-o e, em caso de insistência, retirar-lhe a palavra. A linha G, autorizar o deputado a falar da bancada. A linha H, convidar o deputado a se retirar do recinto do plenário quando perturbar a ordem. A linha I, suspender ou levantar a sessão quando necessário. A linha J, nomear comissão especial. A linha L, decidir as questões de ordem e as reclamações. A linha M, anunciar a ordem do dia e o número dos deputados presentes em plenário. A linha N, submeter à discussão e votação a matéria a isso destinada,
bem como estabelecer o ponto da questão que será objeto de votação. A linha O, anunciar o resultado de votação e declarar a prejudicabilidade. A linha P, designar e fazer publicar com 48 horas de antecedência a ordem do dia das sessões. Isso aqui é muito importante, né? Antes de abrir uma sessão ordinária da Assembleia Legislativa, é necessário que tenha havido pelo presidente a designação e a determinação de publicação da ordem do dia de determinada sessão pelo menos 48 horas antes. Então, isso aqui é um ponto a ser frisado. A linha Q, convocar as sessões da Assembleia. A linha R, desempatar as votações quando ostensivas, ou seja, abertas, e votar em escrutínio. Aí tirou mais uma vez, né, pela emenda constitucional número 20, não tem mais esse escrutínio secreto, a não ser nas disposições expressamente constitucionais que determinarem votação secreta, contando-se a sua presença em qualquer caso para efeito de quórum. Então, se não tem mais essa sessão secreta, então o presidente, ele nas sessões só vai votar para desempatar a votação, certo? E aí, de qualquer modo, a presença dele vai ser contada para efeito de quórum, para ver a verificação da quantidade de parlamentares presentes, tá bom? A linha S, para finalizar essas disposições das atribuições do presidente quanto às sessões da Assembleia, aplicar censura verbal a deputado. Então, ele pode fazer essa penalidade, aplicar essa penalidade ao deputado quanto às sessões da Assembleia. Vamos agora começar quanto às proposições. O que é competência do presidente? A linha A, proceder à distribuição de matéria às comissões permanentes ou especiais, dando prioridade, no caso de distribuição a mais de uma comissão, à de Constituição e Justiça, que deverá ser ouvida em primeiro lugar, salvo nos casos em que a Constituição do Estado do Rio de Janeiro ou o regimento interno da Alerj determine tramitação especial. A linha B, deferir a retirada de proposição da ordem do dia. A linha C, despachar requerimento e determinar o seu arquivamento ou desarquivamento nos termos regimentais. E a linha D, retirar proposições da ordem do dia, exceto as que nela forem incluídas pelo plenário. Inciso 3. Quanto às comissões, quais são as atribuições do presidente? A linha A. Designar seus membros titulares e ou suplentes mediante comunicação dos líderes ou independentemente desta, quando for o caso, né? Para a formação das comissões, vimos que os líderes fazem as indicações dos membros. Só que a designação, o ato que constitui determinado membro, titular ou suplente de uma comissão, é um ato do presidente, mas obedecendo à indicação feita pelo líder. Se o líder não fizer, aí caberá ao presidente fazer, tá bom? A linha B, declarar a perda do lugar por motivo de falta, né? Por qualquer motivo, o deputado ele pode perder lugar nas comissões, né? Veremos mais à frente quando tratarmos dessas comissões. A linha C, convidar o relator ou outro membro da comissão para esclarecimento de parecer quando necessário. E a linha D, julgar recurso contra a decisão do presidente de comissão em questão de ordem. Inciso 4. Quanto à mesa diretora, vamos ver as atribuições do presidente. A linha A, presidir suas reuniões e tomar parte nas deliberações com direito a voto. A linha B, distribuir a matéria que depender de parecer. E a linha C, executar as suas decisões quando tal incumbência não seja atribuída a outro membro. Inciso 5. Quanto às publicações e à divulgação, vamos ver a competência do presidente. Cabe ao presidente, quanto às publicações e à divulgação, a linha A, determinar a publicação no Diário Oficial da Assembleia Legislativa imediatamente ou no prazo de até 5 dias úteis da data do recebimento, de matéria referente aos trabalhos do Poder Legislativo, de autoria de deputado, comissão, Ministério Público, outros poderes ou por iniciativa popular. A linha B, não permitir a publicação de pronunciamento e ou expressão atentatórios ao decoro parlamentar.
A linha C, divulgar as decisões das reuniões da mesa diretora, das comissões e dos presidentes das comissões. Tá? E por fim, o inciso 6, quais são as atribuições do presidente quanto à sua competência geral, dentre outras. A linha A, substituir nos termos da Constituição do Estado o governador do Estado. A linha B, dar posse ou conceder licença a deputado quando for o caso. A linha C, declarar a vacância do mandato nos casos de falecimento ou renúncia do deputado. A linha D, dirigir a polícia da Assembleia. A linha E, encaminhar aos órgãos próprios as conclusões das comissões parlamentares de inquérito. A linha F, autorizar por si ou mediante delegação a realização de conferências, exposições, palestras ou seminários no edifício da Alerj, fixar-lhes data, local e horário, ressalvada a competência das comissões. A linha G, promulgar as resoluções da Alerj e assinar os atos da mesa diretora no prazo de até 5 dias úteis após as respectivas aprovações. A linha H, assinar a correspondência destinada ao Presidente da República, aos presidentes dos tribunais federais e estaduais, ministros e governador do Estado, presidente do Senado, da Câmara dos Deputados e das Assembleias Legislativas, e ainda a governo estrangeiro e autoridades eclesiásticas. A linha I, autorizar despesas e o consequente pagamento nos limites que venham a ser estabelecidos em atendimento ao artigo 18, inciso 13 deste regimento, bem como autorizar a abertura de licitações ou sua dispensa e declarar os casos de inexigibilidade. A linha J, promulgar emendas constitucionais e decretos legislativos no prazo de até 5 dias úteis após a aprovação pelo plenário da Assembleia e promulgar leis nos termos do parágrafo 7º do artigo 115 da Constituição do Estado. Nesse dispositivo da Constituição do Estado, tem a determinação de que se o governador do Estado não promulgar as leis que ele sancionar ou as leis que tiverem a derrubada do veto dado pelo governador, caberá ao presidente da Assembleia, em 48 horas, promulgar. Né? Então é nesse sentido. Como há essa previsão constitucional, tem que obedecer. Nos demais casos, não tem esse prazo para promulgação, e aqui o regimento estabeleceu até 5 dias úteis. Tá? E a última linha do inciso 6, cumprir e fazer cumprir o regimento. Parágrafo 1º. O presidente poderá votar em plenário no caso de escrutínio secreto, só que não é mais secreto, é aberto, né, que vimos pela emenda constitucional número 20 de 2001, ou para desempatar o resultado da votação ostensiva. A gente viu lá na competência do presidente, lá no inciso 1, a linha R, que ele vai votar em plenário para desempatar as votações, porque não tem mais esse voto, esse escrutínio secreto, essa votação secreta, né? Então, não se aplica mais essa situação de só votaria se fosse secreto. E quando for aberto, ele só vota para desempatar. Então, não tem mais essa determinação, né? Parágrafo 2º. Para tomar parte em qualquer discussão, o presidente transmitirá a presidência ao seu substituto, permanecendo em plenário para debater a matéria pelo tempo regimental. Né? Ele tem que sair da mesa diretora, o seu substituto, o primeiro, o vice, o segundo, o terceiro, o quarto e assim por diante, vai assumir a presidência dos trabalhos e aí o presidente pode debater aquela matéria que está em discussão. Parágrafo 3º. Das decisões do presidente, excluídas aquelas do artigo 209, que está aqui abaixo, que trata sobre questão de ordem, né, que alguma dúvida na interpretação do regimento interno, exceto essa situação de questão de ordem, das decisões do presidente, caberá recurso à mesa diretora em primeira instância, se negar ao plenário em segunda instância e última, né, devendo a decisão ser proferida em 5 dias úteis, contados a partir da primeira reunião subsequente da mesa diretora. Tá certo? Então, com isso, finalizamos também esse capítulo 2 do título 2 do regimento interno. Agora vamos entrar no capítulo 3 do título 2 deste regimento interno. Nós vamos tratar agora da secretaria. Tá? Artigo 21.
Os secretários terão as designações de primeiro, segundo, terceiro e quarto, cabendo ao primeiro superintender e administrar os serviços da Assembleia, auxiliado pelos demais, e além das atribuições que decorrem desta competência. Inciso 1. Receber convites, representações, petições e memoriais dirigidos à Alerj. Inciso 2. Implantar, a partir de resolução proposta pela mesa diretora e aprovada pelo plenário, a estrutura dos serviços da Secretaria da Assembleia. Inciso 3. Receber e elaborar a correspondência da Alerj, excluída a hipótese da alínea H do inciso 6 do artigo 20, que é quando o presidente que vai assinar a correspondência para determinadas autoridades. Inciso 4. Decidir em primeira instância quaisquer recursos contra atos da Diretoria-Geral da Assembleia. Inciso 5. Fiscalizar as despesas e fazer cumprir normas regulamentares. Inciso 6. Dar preferencialmente parecer nas alterações do regimento interno. Inciso 7. Fazer a verificação da votação quando solicitada pelo presidente. Inciso 8. Autorizar despesas e o consequente pagamento dos limites que venham a ser estabelecidos em atendimento ao artigo 18, inciso 13 deste regimento, bem como autorizar a abertura de licitações ou sua dispensa e declarar os casos de inexigibilidade. Percebam que quando tratamos da competência do presidente, essa competência está idêntica lá descrita para ele. Então, entende-se que tanto o presidente quanto o primeiro secretário deverão assinar, concordar com essa competência, Essa autorização tem que ser feita tanto por um quanto pelo outro em conjunto. Inciso 9, por fim, dar posse ao diretor-geral da Assembleia Legislativa, ao secretário-geral da mesa diretora, ao procurador-geral, aos diretores gerais e aos diretores de departamento. Parágrafo 1º. O primeiro secretário, no prazo de 30 dias da publicação deste regimento interno, poderá encaminhar projeto de resolução à mesa diretora, delegando atribuições aos demais secretários. Então, é um prazo que já se esvaiu. Parágrafo 2º. Em sessão, os secretários serão substituídos conforme sua numeração ordinal e, assim, substituirão o presidente na falta dos vice-presidentes. Na ausência dos secretários, o presidente convidará qualquer deputado para substituí-los. Aqui não teve uma adequação com a alteração feita pela resolução número 11 de 2015, quando tratou lá da composição da mesa diretora, Porque aqui o substituto deveria ser os vogais. Tem o presidente, tem os 4 vices, os 4 secretários e os 4 vogais. Na ausência deles, deveriam vir os vogais, Mas expressamente consta isso, não foi retirado. Se a prova trouxer, estará correto. Parágrafo 3º. Os secretários só poderão usar da palavra ao integrarem a mesa durante a sessão para quais situações? Chamada dos deputados, contagem dos votos ou leitura de documento ordenada pelo presidente. Se quiserem usar a palavra fora da mesa, terão que sair, o substituto integrará a mesa e aí, naquele momento, ele pode discutir e votar a matéria tranquilamente. Tá certo? Como fizemos também no tópico sobre o título 1, que tratou do funcionamento, neste vídeo também trataremos sobre a esquematização e o resumo do que vimos até agora sobre os órgãos da Assembleia, O que devemos memorizar até agora neste vídeo? Qual é a composição da mesa diretora da Assembleia? 13 efetivos, 1 presidente, 4 vice-presidentes, 4 secretários e 4 vogais. Não tem mais os suplentes. Outro destaque, reunião da mesa diretora. Tem uma vez por semana ordinariamente, com data e hora previamente fixadas, e extraordinariamente quando convocada pelo presidente e por 7 membros efetivos, os 2 em conjunto, tanto o presidente quanto esse grupo de efetivos. Outro destaque, perda do lugar na mesa, O deputado que estiver em um desses cargos da mesa diretora e por
algum motivo que não tenha motivo justo considerado pela Assembleia, ele faltar 5 reuniões consecutivas, ele perderá o lugar na mesa diretora e aí a Assembleia tem o prazo de 5 sessões para realizar uma nova eleição para essa vaga que abriu. Os membros da mesa, eles não podem ser líder ou presidente de comissão permanente. Lembra dessa situação, né? E o que eles podem? Eles podem ser membros de comissão ou presidente de comissão temporária, né? Presidente ou também membro de comissão temporária, tá certo? Porque não há essa vedação expressa no regimento interno. Quais são as atribuições do presidente? A gente viu várias disposições. Você tem que memorizar que tem atribuições do presidente, que são quanto às sessões da LERJ, disposições no regimento que apresentam as atribuições do presidente quanto às proposições, quanto às comissões, quanto à mesa diretora, quanto às publicações e à divulgação e ainda quanto à sua competência geral. Tem que fazer essa distinção na hora da prova. O presidente, ele tem o prazo de 48 horas para designar e fazer publicar a ordem do dia das sessões, né? Na competência dele, quanto às sessões, ele tem esse prazo de 48 horas para mandar divulgar no Diário Oficial a ordem do dia das sessões. Ele tem que fazer essa publicação prévia de 48 horas. E também o presidente, nos termos da Constituição Federal, quanto à competência geral, ele tem a competência para promulgar leis que não forem promulgadas pelo governador. Aí esse prazo também é de 48 horas. O prazo de até 5 dias úteis para o presidente. O que é que o regimento determinou? O presidente, ele tem até 5 dias úteis para determinar a publicação no Diário Oficial de matéria referente aos trabalhos. Isso no tocante à competência quanto às publicações e à divulgação, tá? Também, até 5 dias úteis, ele tem a competência para promulgar resoluções da LERJ e assinar os atos da mesa diretora, após as respectivas aprovações, e também promulgar emendas constitucionais e decretos legislativos após a aprovação do plenário. Esses dois últimos, quanto à competência geral, certo? Ainda um destaque a ser feito que o regimento interno apresentou apenas 5 dias úteis, não dispôs que é até 5 dias úteis. Esse é o prazo para o plenário decidir em segundo grau recurso contra a decisão da mesa diretora, que foi proferida em primeiro grau, diante de um recurso apresentado por algum deputado, face a uma decisão tomada originariamente pelo presidente, né? Excluídas dessas situações as questões resolvidas em questões de ordem. Aí não tem recurso, tá? Então, o prazo para decidir sobre recursos levados ao plenário frente a decisões do presidente que teve recurso para a mesa diretora e depois recurso para o plenário, esse prazo é de 5 dias úteis, tá bom? O último destaque que faço deste vídeo é quanto à competência para assinar correspondência. Competência para assinar correspondência. O presidente da Assembleia, ele tem competência para assinar correspondências destinadas ao presidente da República, aos presidentes dos tribunais federais e estaduais, ministros e governador de estado, presidente do Senado, da Câmara dos Deputados e das Assembleias Legislativas e ainda a governador, ao governo estrangeiro e autoridades eclesiásticas. No mais, essa competência para tratar de correspondência é do primeiro secretário. Receber e elaborar a correspondência da LERJ, excluída a hipótese acima, que é a competência do presidente. Tá certo? Vamos fazer uma pausa e no vídeo seguinte começaremos as disposições do regimento interno que tratam sobre as comissões, ainda dentro do título 2, que trata sobre os órgãos da LERJ. Tá certo? Um abraço e até mais.